Então vamos lá. Vocês têm algum de vocês aí tem alguma dúvida direcionada? A gente pode direcionar, por exemplo, eu tenho dúvida na porção olfatória, eu tenho dúvida nas vias aéreas inferiores e tal. Ou não? Vocês têm alguma dúvida aí pendente já que vocês queiram tirar? Qual porção, qual parte para vocês ficaram menos esclarecidas assim? Ou não, geralzão? Eu tenho dúvida em identificação da lâmina lá, que quando Certo, você está falando sobre ela lá, fala dos epitélios, as divisões dele. Por certo. exemplo, eu sei lá, com aquele vídeo lá, tipo assim, eu tava crua, que eu tranquei o primeiro, fiquei sem estudar nada, né? Aí foi Aham, aquele vídeo seu que eu comecei a se identificar, né? que bom. Aí você puder falar mais. Certo, vamos lá então. Fazer um repassozinho aqui. E as capas também, Ricardo. Tá, Falar sobre as capas é beleza. importante porque o professor pergunta muito sobre Verdade, capas. verdade, verdade. Então vamos lá, ó. Vamos fazer um repasso rapidinho aqui, tá? Das vias superiores, né? No- Aqui nas vias aéreas superiores, né, com as cavidades nasais, a gente tem três tipos de regiões. A gente tem três regiões, tá? A região do vestíbulo nasal, tá? Que nem eu sempre comento nas aulas. É uma região que tem muita secreção, então a, as pessoas limpam essa região, né? Então, assim, como essa região ela precisa ser higienizada porque tem uma secreção de cera muito grande aqui, tá? Ela sofre atrito. Se ela sofre atrito, ela é uma região necessariamente de epitélio plano estratificado. Por quê? Porque o epitélio plano estratificado é aquele epitélio resistente ao atrito, tá? Então essa região vestibular, tá? Ou vestíbulo nasal, ela é uma região que sofre atrito. Então ela tem epitélio plano estratificado, tá? Essas outras duas regiões, vamos lá, começar pela região respiratória. Essa região respiratória é o começo da região onde passa a ter o epitélio pseudoestratificado, certo? Aqui, ó. Pseudoestratificado cilíndrico ciliado, certo? Pseudoestratificado cilíndrico ciliado, ok? Então essa região, né, é a região onde começa a ter o epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, que vai ser o epitélio predominante, tá? Esse epitélio que ele vai ser predominante nas vias respiratórias, na maior parte, não, a maior parte assim de extensão, né? Em quase toda a extensão, ou pelo menos na maior parte das vias aéreas, de todas as vias aéreas, tá? Na maior parte delas, do sistema respiratório, o que mais vai predominar vai ser esse epitélio aqui, ó, pseudoestratificado cilíndrico ciliado, certo? Na região olfatória, pessoal, né? Então aqui, ó, pseudoestratificado cilíndrico ciliado, certo? Tem até células caliciformes também, ok? Na região olfatória, né? É a região onde vai ser, onde tem ali células especializadas em captar odores, tá? É aqui que a gente capta odor, aqui que a gente começa a sentir o cheiro, tá? Então aqui, tá vendo que aqui tem o nosso corpo olfatório, né? O bulbo olfatório. Esse bulbo olfatório ele é parte, ele é o segundo par de nervos craniais. Ou seja, ele que vai mandar a informação do cheiro que está sendo captado aqui, vai mandar para o cérebro interpretar se aquele cheiro é um cheiro forte, é um cheiro fraco, é um cheiro agradável, é um cheiro desagradável, certo? Então essa região costuma ser bem cobrada também nas provas, né? E perguntar quais células compõem essa região, tá? Pessoal, quais células compõem isso daqui? Vamos começar primeiro pela mais importante, que são os neurônios bipolares, tá? Por que bipolares? Porque ele tem um polo aqui, saindo, tá vendo? Ó, esse é o corpo celular. Esse corpo celular tem um polo para cá e outro polo para cá, ou seja, dois prolongamentos, por isso ele é bipolar, tá bom? Ele tem esses cílios aqui, pessoal, tá? Esses cílios olfatórios que é quem vai captar, né? Quem vai sentir aquela fragrância, né? Aquele odor
que foi inalado e vai mandar a informação lá para o nosso bulbo olfatório. O bulbo olfatório vai mandar essa informação para o encéfalo e o encéfalo vai classificar, ele vai perceber e ele vai traduzir aquela informação olfatória, certo? Por exemplo, se eu estou sentindo um cheiro muito forte, um cheiro de fumaça, por exemplo, né? Essa fumaça entra por aqui, esses cílios das células bipolares vão captar esse cheiro de fumaça a partir das partículas de carbono, né? Da queimada, certo? De fuligem, vão transmitir essa informação lá para o nosso bulbo olfatório, que é esse aqui, ok? Mandou essa informação para o bulbo olfatório, ele manda para o encéfalo, para uma determinada região, onde julga e classifica esse tipo de cheiro. É um cheiro de fumaça, é um cheiro de gás, é um cheiro de, sei lá, um cheiro de decomposição, alguma coisa da decomposição. Então, nosso cérebro que vai interpretar, mas vai vir daqui a captação desse odor, certo? Então, essa é a nossa célula bipolar, ou neurônio olfatório, tá bom? Segundo tipo de célula, célula de sostém, pessoal, ou sustentacular, né? Essas células, pessoal, são equivalentes às células da glia do sistema nervoso, né? Células da glia, lembrando que são aquelas células que dão suporte, dão sustentação física e metabólica para os neurônios, certo? Então, as células da glia, elas dão esse suporte físico e metabólico para o neurônio, ok? Então, esse segundo tipo são as células de sustento, ok? Ou sustentação, certo? Terceiro tipo, pessoal, células basais. O que são essas células basais? São células que ficam aqui e elas têm uma capacidade de mitose. Caso essas outras células sejam perdidas, sejam lesionadas, elas morram por algum motivo, essas células basais é que vão assim, repor, né? Ela pode se transformar em qualquer outra dessas. Então ela vai repor essa perda de células aqui, ok? E a quarta estrutura importante, glândula de Bowman, pessoal, tá vendo? Ó? Glândula de Bowman. Essa glândula de Bowman vai secretar aqui um muco seroso, tá? Vai secretar aqui um muco que vai ajudar a diluir esse cheiro, esse odor, ele vem na forma de gás. Só que quando ele encontra com o muco, parte dele se dissolve ali, certo? E aí fica mais fácil de ser captado, ok? Beleza? Então, Ei, Ricardo, oi. o doutor colocou bem assim. Volta lá, aquela lá, por favor, aquela imagem. Tá? Que você estava falando, essa. O doutor colocou algum ponto. Aí, você saiu dela? Qual é essa? Essa. Essa. O doutor colocou algum ponto que ia falar de alguma pergunta sobre essa Ai, você tirou aí de onde eu ia ler. Aqui? Não, você estava nela, você tirou. Essa grânula de... Bowman. Essa primeira aí de cima, aí do lado seu direito aí, grânula de Beltaman. De Bowman? Baltimore. Essa daí. Ele ia fazer alguma pergunta, você lembra, Renata, sobre isso? Ele falou, foca nessa glândula aí. Isso, porque essa glândula ela é importante porque ela vai ter até na tráquea, tá? Ela vai ter até na traqueia. Eu lembro sim, o professor Diego, né? Que você está falando aí, Dani. Isso, Diego, ele falou para focar nessa glândula aí. Certo. Então essa glândula, ela nada mais é do que ela produz um muco, né? Ela produz um muco para lubrificar as vias aéreas, tá? Quando a gente, olha só, quando a gente for lá para a traqueia, vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui na traqueia, a gente também tem uma grande quantidade delas, tá vendo, ó? Grande quantidade das glândulas. Para quê? Para lubrificar o interior dos condutos aéreos, tá bom? Lubrificar o interior. Então, desculpa. Então, a função da glândula de Bowman é exatamente produzir muco para lubrificar as vias aéreas, é isso? Exatamente, exatamente.
Vamos pensar na Isso era a minha função? pergunta. Vamos pensar na função? Ó, eu tô no trânsito, né? No trânsito paraguaio. Aí tem aquele monte de carro soltando aquele monte de fumaça, né? Eu tô inalando aquilo ali, certo? A gente tá inalando aquilo ali. Só que é importante que essa fumaça não chegue aos meus alvéolos, ou que a sujeira chegue o mínimo possível nos alvéolos, tá? Então, para isso que todas as vias aéreas são úmidas, tá? Elas são úmidas por quê? Porque vamos olhar para cá, tá? Esse ar poluído entrou cheio de fuligem, tá? Cheio de partículas de combustão dos motores aí, certo? Essa fuligem entra por aqui e ela passa por todos os condutos até chegar lá no alvéolo. O ar faz esse trajeto, certo? Se a parede fosse seca, essa fuligem ia bater na parede e não ia grudar. Ela ia bater aqui, bater aqui, bater aqui, bater aqui, bater aqui, bater aqui, até chegar lá no alvéolo. Iria se acumular um monte de fuligem no meu alvéolo. E no alvéolo é praticamente a porção mais importante do sistema respiratório. Por quê? Porque ali é que tem a troca gasosa. Ali é que eu vou reter oxigênio e vou tirar gás carbônico, eu vou perder gás carbônico. Então a porção que mais tem que ser protegida no sistema respiratório são os alvéolos, certo? Essa região terminal. Então, como ela é úmida, o que ela faz? O ar poluído entra para cá, só que como o ar entra nesse sentido assim, as partículas de sujeira do ar vão se grudando na parede, entende? Elas vão se grudando na parede. Uma vez que a partícula encosta aqui, ela gruda. Outra encosta aqui, gruda. Outra encosta aqui, gruda. O que faz? O que isso acarreta? Isso resulta que esse ar que chega lá nos alvéolos, ele chega muito mais limpo. Certo? Por quê? Porque aquilo que era impureza, aquilo que era sujeira, né, poeira do ar, foi sendo grudado nas paredes. E o ar chega lá no final mais limpo. Certo? Então essa é a função dessa lubrificação, tá? As glândulas de Bowman, então, junto com, glândulas de Bowman, mais as células caliciformes, secretam muco, tá bom? Ambas, tá? Ambas secretam muco para lubrificar ali, certo? Certo. Então, onde faz as trocas gasosas ali é nos brônquios? Aonde faz troca gasosa vai ser a partir de bronquíolo respiratório, tá? Vamos lá. Assim, beleza. Vamos fazer uma divisão aqui, tá? O ar entrou por aqui, pela traqueia, certo? A traqueia se divide em 2 brônquios principais, direito e esquerdo, ok? O brônquio principal, ele se divide em brônquio lobar, certo? Um brônquio lobar, que é esse aqui, superior, brônquio lobar inferior. Os brônquios lobares se subdividem em brônquios segmentários. Um brônquio segmentário, outro brônquio segmentário, outro brônquio segmentário. O brônquio segmentário se divide em bronquíolos, tá? Ele diminui de calibre e se divide em bronquíolo. O bronquíolo, ele vai diminuindo o seu diâmetro. Tá vendo que aqui é uma diminuição gradual? Aqui o diâmetro era bem grande, né? Dividiu em brônquio, já diminuiu o diâmetro. Dividiu em brônquio lobar, já diminuiu mais ainda o diâmetro. Então vai fechando, vai ficando bem mais fechadinha essa luz do conduto, certo? Chegando em bronquíolo, esse conduto já está bem fechadinho, já está bem pequenininho, certo? Bem menor. O bronquíolo, ele se divide em 3 também, tá? Ele se divide em bronquíolo proximal, né, que é o bronquíolo perto aqui. Na verdade, o bronquíolo proximal, ele é entre o brônquio, ele é a primeira porção de bronquíolo, ou seja, ele acabou de deixar de ser brônquio. Então ele passou a ser bronquíolo. Por quê? Porque ele perdeu as placas de cartilagem, tá vendo? Até brônquio tinha placa de cartilagem. Já em bronquíolo não tem, tá? Então já em bronquíolo não tem. O bronquíolo, ele vai se dividindo e vai diminuindo mais ainda o seu diâmetro. Quando ele passa de bronquíolo para bronquíolo terminal, ele diminui mais ainda o seu diâmetro. Esse bronquíolo terminal, ele diminui o seu diâmetro e se torna bronquíolo respiratório, tá? Então, a partir do bronquíolo respiratório é que vai começar a ter troca gasosa.
Até o bronquíolo terminal era apenas condução do ar, tá? Era apenas condução. A partir de bronquíolo respiratório é que vai ser troca gasosa. Ok? Deu para entender? Outra coisa, pessoal, ó. É sempre uma mudança gradual, tá? Sempre tenham isso em mente. Na traqueia, o epitélio era pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes. E era um epitélio bem alto, tá vendo? Ó, bem comprido, né? Bem alto. Células cilíndricas bem altas. Conforme eu vou dividindo essas vias aéreas, ó, eu vou diminuindo gradualmente o calibre, vou diminuindo gradualmente o diâmetro dessas vias aéreas, eu vou diminuindo também gradualmente a altura desse epitélio, tá vendo? Ó? Ele vai ficando cada vez mais sem células caliciformes, ele vai perdendo células caliciformes, certo? O que mais que ele perde? Ele começa a ficar com uma altura menor, ele começa a se achatar, tá vendo que aquele era bem altão, bem grandão, aqui ele começa a ficar cada vez mais baixo, cada vez mais baixo, cada vez mais baixo, cada vez mais baixo. Então ele passa de pseudoestratificado, tá? Vai descendo, descendo, vira cúbico. Aí quando ele passa de bronquíolo para alvéolo, aí ele diminuiu tanto de altura essa célula que ela passa a ser plana, tá vendo? Ó? Então é sempre uma mudança gradual, desde a célula cilíndrica bem alta até uma célula plana, certo? Entendeu? Vamos lá. O que mais que a gente pode ver? Ah, tá. As capas são importantes, tá? As capas são bem importantes. Aqui é o seguinte, pessoal. A nossa traqueia, ela tem 4 capas, tá? Ela tem 4 capas. Mucosa, essa mais interna, tá? Vamos olhar para essa imagem aqui, que é uma imagem original, tá? Mucosa, que é essa mais interna e mais fina aqui, tá bom? Formada por epitélio mais lâmina própria. Aqui que é a lâmina própria é aquele tecido conjuntivo laxo logo abaixo do epitélio, tá? É isso aqui, ó. Daqui até aqui, esse vãozinho é de mucosa, ok? De tecido conjuntivo laxo, de lâmina própria, né? Que também é chamado, certo? Então, o que é a mucosa? Epitélio mais lâmina própria, que é tecido conjuntivo laxo. A partir das glândulas, eu já tenho a submucosa, certo? Então, daqui pra cá já é submucosa. Do comecinho até aqui, mucosa. Das glândulas até chegar no cartilagem, submucosa, tá bom? Então, essa é a nossa segunda capa, certo? É também tecido conjuntivo laxo, assim como a lâmina própria. Então, esse tecido, assim como esse branquinho e esse branquinho são tecidos conjuntivos laxos, tá bom? Só a diferença é que esse da submucosa é um pouquinho mais denso do que esse aqui, mas ambos são tecido conjuntivo laxo, tá? Então a gente tem mucosa, submucosa com glândulas e tecido conjuntivo, né? A gente tem cartilagem, que é a terceira capa, né, da traqueia. E a gente tem a adventícia. A adventícia, o que é, pessoal? É um tecido conjuntivo laxo, perdão, tecido conjuntivo denso e irregular, ou seja, ele é todo aleatório, todo mesclado, né, com os tecidos periféricos, certo? Então, olha só, a gente tem a capa mucosa, submucosa, cartilaginosa e adventícia, que é essa aqui, certo? Adventícia, tem bem pouquinho dela aqui pra gente ver, né? A maior parte foi perdida na hora de fazer a lâmina, tá vendo? Ó? Mas esse tecidinho aqui, ó, esse tecido aqui é todo de adventícia, certo? Então são 4 as capas da traqueia, ok? Da traqueia, pessoal, para brônquios, a gente vai ter 5 capas agora, tá? 5 capas. Por quê? Porque aparece uma a mais, certo? Aparece uma a mais. Aqui a gente vai ter, então, a mucosa, né? A mucosa vai ser o quê? Essa daqui, ó, que é epitélio mais tecido conjuntivo laxo. Tá vendo que o tecido conjuntivo laxo, ele é uma faixinha de tecido conjuntivo aqui logo abaixo do epitélio, ó.
essa faixinha mais clara, tá? Então essa é o tecido conjuntivo lácteo da mucosa. A mucosa compreende esses dois, tá? Depois da mucosa, na nossa traqueia, a gente tinha a submucosa. Aqui no brônquio, a gente vai ter uma muscular, tá vendo? Ó? Essa é a muscular, então a gente vai ter mucosa muscular, que é essa daqui, ok? Muscular. Aí sim vem a submucosa, que no caso é essa daqui, ó, tá? Entre a muscular e o cartílago. Então, mucosa, muscular, submucosa, cartílago hialino e adventícia a mais externa, certo? Que é essa daqui mais externa. Ok? Essa mais fininha aqui, ó. Tá bem pouquinho dela tem aqui, tá? Então, 5 capas nos brônquios, certo? Nos brônquios temos 5 capas, ok? Qual que é a outra característica do brônquio, pessoal? A gente não tem mais um anel em C, um anel inteiriço de cartílago hialino em C. Nos brônquios a gente vai ter isso aqui, ó, várias placas de cartílago hialino, certo? Não um anel inteiriço, mas sim várias pequenas placas, ok? Beleza? E no bronquíolo, o que a gente tem no bronquíolo? No bronquíolo a gente tem uma mucosa, certo? Que é de epitélio mais tecido conjuntivo lácteo, e temos também a muscular, certo? Então aqui a gente vai ter basicamente duas capas. Por quê? Porque aqui não tem mais cartílago, tá bom? Aqui não tem mais cartilagem e nem adventícia. Então, lembrando que cartilagem só vai ter na traqueia e nos brônquios. Chegou em bronquíolo, procurei cartilagem, não tô achando, é bronquíolo. Chegou nessa imagem, procurei cartilagem, tô vendo placas, brônquio, tá? Ah, mas eu tô vendo uma placa só, por exemplo, brônquio ainda, tá? Brônquio, beleza? Tem umas outras menores aqui, ó, placa aqui, ok? Mas se eu estiver vendo uma só, vai ser um brônquio, certo? Bronquíolo quando não estiver vendo nenhuma placa de cartilagem, ok? Beleza? E por fim, alvéolos, né? Os alvéolos, eles são formados por dois tipos de célula, certo? Células chamadas de pneumocitos, né? Pneumocitos tipo 1, tipo 2, ok? Então, estruturalmente, a gente tem dois tipos de célula que compõem a estrutura do alvéolo, certo? A estrutura. Pneumócitos tipo 1, o que são? Células achatadas, ou seja, células planas, tá? Planas, que compõem a parede do meu alvéolo. A parede, ó, certo? Ó. Pneumócitos tipo 1. Todas células planas, pneumócitos tipo 1, certo? E os pneumócitos tipo 2? Eles estão entre um alvéolo e outro alvéolo, certo? Eles estão aqui, ó. Esses são pneumócitos tipo 2. Eles não estão compondo a parede, eles estão nos septos, tá? Eles estão entre um alvéolo e outro alvéolo, certo? Pneumócito tipo 2. Ok? Aqui o pneumócito tipo 1, né? Ó, como eu comentei com vocês, certo? Número 4 aqui, ó. Pneumócito tipo 1, né? Compondo a parede, certo? E os pneumócitos tipo 2? São células maiores, ó. Células consideradas até cúbicas, tá? Essas células aqui, pneumócito tipo 2, ok? Não compõem a parede, eles estão entre um alvéolo e outro alvéolo, entre um alvéolo e outro alvéolo, tá? Então, no septo interalveolar, ok? Beleza? Certo? Se alguém tiver alguma dúvida aí. Nenhuma dúvida, pessoal? Podemos ficar por aqui então? Sim. Se tiverem alguma outra dúvida nesse meio tempo, tá? Não tem agora, não lembrou de nenhuma dúvida agora, mas durante o estudo de vocês, se vocês lembrarem de alguma outra dúvida, pode mandar no WhatsApp que eu respondo. Beleza? Essa aula está sendo gravada agora? Essa que Sim. você acabou de Sim. falar? Uhum. A gente vai ter acesso daqui a pouco, porque eu vou estudar de madrugada. Então, Tá, eu vou fazer o seguinte então. Eu vou enviar para vocês essa aula ainda hoje, então. Essa curtinha aqui, tá? A outra eu vou precisar editar. Curtinha mesmo da prova. Porque aí eu vou pegar, vou estudar mais, vou me aprofundar, então eu queria essa aula sua para mais tarde. Tá bom. Beleza. Vou Eu fazer também. isso, então. Pode
deixar, disponibilizo para vocês lá, ok? Pessoal, bons estudos, uma boa noite, um bom descanso. O que precisarem de mim, como sempre, estou à disposição, ok? Mandem mensagem, mandem perguntas, certo? Tamo aí para isso. Valeu? Tudo de bom para Certo. vocês. O que precisarem de mim,